Oi, pessoal. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a geometria da célula cristalina. E a gente faz isso estudando posições, direções e planos cristalinos. As direções, a gente tem sistemas de direções e também planos, sistemas de planos. Bom, começando então nas posições cristalinas, nós temos essas posições determinadas fazendo três eixos: X, Y e Z, três eixos na célula cristalina. E determinamos a origem desses eixos, esse ponto aqui, na face inferior, na face posterior e na face lateral esquerda, esse ponto mais profundo aqui dentro da célula cristalina. Bom, as posições cristalinas, elas são marcadas então, geralmente dentro das células cristalinas e considerando a unidade como o parâmetro cristalino, ou seja, o ponto P7, que indica uma unidade cristalina para X, para Y e para Z, é esse ponto aqui, ou seja, o ponto que está uma unidade cristalina em X, uma unidade cristalina em Y e uma unidade cristalina em Z. Somando essas unidades ao longo dos eixos, a gente determina o ponto. Então, saindo do 0, 0, 0, do ponto P1, 1 na direção X, 1 na direção Y, 1 na direção Z. Tá? Dessa maneira, a gente pode encontrar todos esses pontos, como a gente fez com o P7. Por exemplo, P8, a gente sai de P1, soma 1 na direção X e 1 na direção Z, P8, tá? E assim sucessivamente. Quer dizer, esses pontos, eles dão as coordenadas em relação a essa origem, fazendo com que a unidade de medida seja o parâmetro cristalino. Isso são as posições cristalinas, tá certo? Depois a gente tem exercícios onde é dada uma posição cristalina para se determinar na célula cristalina onde fica essa posição, ou ao contrário, é dado um ponto e a gente vai determinar aonde qual é a posição cristalina desse ponto, tá? Como esse exemplo aqui, Então, P2, ele está a um terço medida em X do parâmetro cristalino, tá? E em relação a Y e em relação a Z, ele é igual a zero, ou seja, as coordenadas desse ponto P2 é um terço, 0 e 0, Então, as posições cristalinas refletem essas coordenadas, um terço, 0 e 0. Esse ponto P1 aqui, ó, ele está bem no meio da célula cristalina. Meio, meio e meio. É a posição daquele átomo central do cúbico de corpo centrado, por exemplo. Bom, as direções cristalinas, elas são caracterizadas por um vetor entre duas posições cristalinas, certo? Essas direções cristalinas são representadas através de colchetes com três índices, U, V e W. U, V e W são os acréscimos que são dados para se determinar essa direção cristalina, tá? Então, por exemplo,
A direção 1, 0, 0, ela indica uma adição na posição cristalina em relação a x igual a 1 e uma adição da posição cristalina em relação a y de 0 e em relação a z de 0. Então, a posição 1, 0, 0, que a gente pode ver aqui, 1, 0, 0, ela indica essa direção cristalina, ou seja, a soma de uma unidade em x, nesse caso, a soma de nenhuma unidade, tanto em y quanto em z. Se a gente tiver a soma de uma unidade em x e y, a gente tem essa configuração de direção, tá? Essas direções, elas podem ser representadas como tendo ponto de origem a origem do sistema ou qualquer outro ponto. Quer dizer, essa direção também é essa direção, também é essa direção, também é essa direção. Ou seja, todas as direções paralelas a essa direção representadas na célula cristalina possuem os mesmos coeficientes UVW. Então, quando a gente tem U igual a 1, V igual a 1 e W igual a 1, a gente tem uma soma de uma unidade cristalina em todas as direções. Então, a gente passa dessa posição da origem até a essa posição do ponto cristalino 1, 1, 1. Quer dizer, 0 mais 1, 1, 0 mais 1, 1, 0 mais 1, isso aí para x, y, z, respectivamente. Tá? Bom, como é que a gente, agora, dada uma direção, a gente determina os coeficientes e como que é feita essa representação? Para isso, a gente tem que determinar, da direção dada, o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial, posição cristalina inicial, posição cristalina final. Ponto inicial, nesse caso, é a origem do sistema. O ponto final é o ponto onde tem x igual a meio, y igual a 1 e z igual a 0. X igual a meio, y igual a 1 e z igual a 0. Agora, a gente faz a subtração desse ponto final menos o ponto inicial, calculando os acréscimos que a gente tem nas três dimensões. Então, PF menos PI, meio menos 0, 1 menos 0, 0 menos 0. Então, dá meio, 1 e 0. Bom, a representação desses acréscimos como índices da direção são feitos obtendo valores inteiros proporcionais a esses. Ou seja, a gente, como tem um meio aqui, a gente multiplica por 2 esses índices. Então, 2 vezes meio dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 2. Então, os índices que representam esse valor são iguais a 1, 2 e 0. Quando é negativo, a gente pode ter uma direção com um índice de direção negativo, né? Nesse caso, a gente usa uma barra nessa caracterização dos índices. Nesse caso, então, o ponto inicial é 0, 1 e 1. 0 em x, 1 em y, 1 em z. E o ponto final é 1 em x, 0 em y e meio em z. Agora a gente vai subtrair. Então, 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. Meio menos 1, menos meio. Os menores inteiros tem que multiplicar por 2. 2 vezes menos meio, menos 1. 2 vezes menos 1,
menos 2, e 2 vezes 1, 2. Então, 2 menos 2 menos 1, né? Só que o menos aqui é colocado como uma barra. Bom, na aula a gente vai ver também considerações sobre planos cristalinos. Valeu, pessoal!